Mercúrio retrógrado tá chegando, então você que já me acompanha aqui mais tempo já sabe. Respira, não pira e vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre esse próximo período de Mercúrio retrógrado que vai acontecer entre os dias 23 de agosto e 15 de setembro no signo de Virgem. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia, já aproveita para se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui. Tá bom? E no vídeo de hoje, então, vou falar sobre um tema que já é muito conhecido por todos vocês, que é Mercúrio retrógrado. Mas antes de ficar desesperado, respira fundo, tá? Porque nesse vídeo eu vou trazer várias informações importantes e relevantes que vão te ajudar a lidar com esse trânsito de uma forma mais proativa, mais consciente, quem sabe de uma forma até mais leve. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Mercúrio, o que ele rege na astrologia, vou falar sobre Mercúrio em Virgem, vou explicar direitinho o que é a retrogradação, quais são as temáticas que a gente vai refletir, vou dar algumas dicas para esse período de retrogradação e falar também quem são os signos e as pessoas que vão acabar sendo mais influenciadas nesse período, tá? Começando então com Mercúrio na astrologia. Na astrologia, a gente já sabe que cada planeta representa uma parte do nosso ser e Mercúrio representa a nossa esfera da comunicação. Então, as trocas, as conversas, as ideias, os pensamentos, os negócios, o comércio, a forma como a gente se expressa, né? E também os meios de comunicação, né? A forma como a gente se comunica. Então, os gestos, né? Que aqui eu faço muito, a fala, a escrita, as mensagens, a própria internet, as redes sociais, o telefone, né, as ligações, as mensagens. Mercúrio também rege os nossos trânsitos diários e os deslocamentos diários. Então, os nossos deslocamentos a pé, de carro, de trem, de ônibus, né, metrô, quaisquer que sejam. Então, é bastante coisa aí englobada dentro deste universo de Mercúrio. E quando Mercúrio fica retrógrado, a gente já sabe que na verdade não é que o planeta está andando para trás, né? É que do nosso ponto de vista aqui da Terra, ele está fazendo um movimento para trás. Então é sempre um momento em que aqui na Terra a gente é convidado a desacelerar o ritmo, colocar o pé, né, no freio e sair um pouco do automático com algumas coisas que podem estar passando despercebidas por nós, né, e que precisam de um ajuste e de um alinhamento, tá? Então, esse é o grande convite de Mercúrio retrógrado. E é um momento em que a gente sai do automático justamente para refletir, revisar, repensar todos os res, né? Para a gente poder então reajustar algumas coisas na nossa vida, tá? A dificuldade com esse trânsito, que as pessoas ficam com medo, que se assustam muito, é justamente porque a gente tem essa dificuldade de desacelerar o ritmo. Quem sabe porque Vênus já está retrógrada, a gente já está colocando um pouco o pé no freio, pode ficar um pouco mais fácil de encarar de frente, mas o que acontece normalmente é que a gente insiste em acelerar, insiste em continuar no modo automático e acaba que o universo, ele acaba dando um jeito de fazer a gente parar e olhar para algumas questões mercuriais que precisam ser alinhadas na nossa vida, né? E nem sempre é uma forma muito legal e muito fácil da gente lidar. Até porque se a gente está no modo automático e tem alguma coisa que faz a gente parar, a gente já fica irritado, né? A gente é um pouco resistente à transformação, no geral, a mudanças. Então, a gente prefere, às vezes, continuar nesse modo automático. E Mercúrio fica retrógrado justamente, né, de 3 a 4 vezes no ano, por cerca de 21 dias, para fazer a gente parar e refletir sobre algumas coisas que precisam voltar para o seu eixo, para o caminho. Então, é um movimento super comum, acontece várias vezes no ano. Então, ao invés da gente ficar desesperado, assustado, já começando a xingar o movimento antes dele chegar,
vamos encarar de frente, né? Vamos aproveitar como de fato uma oportunidade de conscientemente desacelerar. Acho que eu já contei aqui pra vocês que eu tenho uma cliente que ela adora, ela fala assim pra mim, ai, graças a Deus, agora eu vou poder desacelerar com um respaldo ainda, né? Eu tô autorizada a desacelerar um pouco o ritmo, porque a gente precisa desse respiro muitas vezes, tá? Então, é importante a gente lembrar agora qual que é esse período que vai acontecer. Então, o período de retrogradação ele vai acontecer no signo de Virgem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre agora já as características dessa retrogradação. E desde o dia 22 de julho, a gente já está com Mercúrio no signo de Virgem, que é um trânsito super forte, né? Mercúrio rege o signo de Virgem. Rege signo de Virgem e signo de Gêmeos, né? Então ele tá em casa, tá super confortável para agir, tá um Mercúrio muito rápido, muito fácil, ajudando a gente com resolução de problemas, a gente fica mais produtivo, a gente fica mais prático, mais eficiente, mas também tem o lado sombra, a gente pode estar tendo desafios com a própria produtividade, com controle, com excesso de crítica. Então, eu já fiz um vídeo sobre Mercúrio em Virgem que eu vou deixar aqui para vocês e eu recomendo de fato que vocês assistam, porque ali já tem algumas reflexões importantes que vocês podem fazer durante esse período, porque tem boas oportunidades com Mercúrio em Virgem e tem desafios também. E agora a gente vai revisitar muitas dessas temáticas virginianas, tá? A retrogradação, então, ela vai acontecer entre os dias 23 de agosto e 15 de setembro. E sobre o que a gente vai, então, revisar, refletir e repensar na nossa vida? Questões de produtividade, trabalho e rotina. Então, como é que anda a minha rotina? É uma rotina saudável, uma rotina equilibrada, né? Como é que tá a questão da produtividade? Eu tenho necessidade de estar produtivo o tempo todo, eu sei descansar, eu sei fazer pausas, o quanto eu priorizo o trabalho na minha vida e não tenho tempo para mais nada. Nós vamos refletir sobre essas temáticas. Vamos também refletir sobre organização, planejamento, eficiência e praticidade. Então, se a gente for pensar, né, o signo de Virgem é um signo que entra no automático de uma forma muito fácil, né? Porque é processo, é método, é eficiência, é praticidade. Então, tá sempre querendo aperfeiçoar, assim, fazer melhor, mas entra numa rotina automática de uma forma muito fácil. Então, agora é uma hora de revisitar o seu planejamento, a sua organização. Será que você se organiza de uma forma que está funcionando? Ou é uma forma antiga que funcionava dentro de uma outra rotina, dentro de uma outra realidade que hoje não tá fluindo, né? Não tá fazendo mais sentido, né? Como é que anda a sua questão com o planejamento? Você se planeja, não se planeja? Esse planejamento tá válido? Será que ele pode ser revisto? Né? Então, a gente vai revisitar também os nossos métodos, a nossa forma de fazer as coisas no dia a dia, né? Os nossos processos. Vamos também revisar questões de comunicação associadas a estudos, a escritas, a leituras, a aprendizado no geral e os nossos projetos e as nossas ideias, tá? E na sombra, a gente pode enfrentar aquilo que eu já comentei. Então, um excesso de crítica que não é construtiva, que acaba colocando a gente muito para baixo, deixando a gente num nível de perfeccionismo muito forte, tá? Uma necessidade de controle muito grande, uma dificuldade de confiar no fluxo da vida, e aí a gente fica preso também em formas como aquilo tem que acontecer, presos em formatos e esquece que a gente precisa se guiar pelo fluxo orgânico e muitas vezes confiar no fluxo da vida. A gente pode ficar mais cético, né, querendo comprovação para tudo. A gente pode ficar, como eu falei, buscando o perfeccionismo e a procrastinação, né, que é quando a gente fica esperando o momento perfeito para fazer alguma coisa. E a gente pode, sim, óbvio, ficar no excesso da produtividade, né, na exaustão, no cansaço, nas crises de ansiedade e no burnout. Então, é o momento da gente refletir sobre tudo isso, né? Esses dias eu atendi um cliente que chegou para mim e falou assim, Nina, me ajuda, porque eu sei que eu estou a um ponto de explodir. Eu vou ter uma crise de burnout como eu já tive outras vezes. Então a gente foi buscar ali no mapa astral daquela pessoa alguns caminhos que ela poderia já ter para já ir lidando com isso. Mas vejam que já é uma coisa consciente e ela acaba caindo no mesmo padrão. Então quando o Mercúrio está retrógrado, de repente às vezes fica mais claro alguns padrões de comportamento, né? É a repetição, a gente cai no mesmo padrão, a gente repete alguma coisa que não foi legal e a gente acaba, putz, é isso, eu preciso reajustar, eu preciso
transformar e alinhar isso na minha vida, tá? Logo no começo desse período é uma confusão, tá? A gente não tem muita clareza, inclusive é um período em que a gente tende a mudar muito de ideia. A gente acha uma coisa, depois acha outra e acha outra. Então, logo no começo é natural, mas quando são 3 semanas, né? Então, assim, lá para a última semana, quando o trânsito vai se aproximando mais do fim, a gente vai tendo um pouco mais de clareza sobre quais são essas questões que a gente precisa refletir e revisar na nossa vida, tá? E uma coisa importante que eu anotei aqui para lembrar vocês. Com Mercúrio em Virgem, a gente fica com uma facilidade muito grande de resolver problemas, né? Porque Mercúrio em Virgem, ele já fica muito ágil. Quando alguma coisa não dá certo, não vai para frente, ele já pensa em outra, a gente já consegue pensar em outras possibilidades, em outras alternativas, já tem esse jogo de cintura maior. É um ritmo bastante acelerado para as coisas, né? Que flui muito bem quando a gente está nas oportunidades, nas vibrações positivas. Com ele retrógrado, a coisa não vai ser tão rápida. A coisa não vai fluir tanto. Pode ser que quando uma coisa não der certo, a gente não vai conseguir tão rápido pensar numa alternativa, pensar num outro caminho. Mas lembrem que a pressa ela não é muito nossa amiga, tá? Eu sei que às vezes a gente tem deadline, mas as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. E Mercúrio retrógrado quer que a gente entenda isso também, tá? E aí eu queria lembrar vocês, que eu já comentei aqui, mas é um momento duplo não só duplo, né? A gente tem vários outros planetas retrógrados também, mas falando dos planetas pessoais, que estão mais próximos de nós e que a gente acaba sentindo bastante, né, a retrogradação, a gente tem tanto Mercúrio quanto Vênus retrógrado juntos. Então, se no dia 23 de agosto Mercúrio fica retrógrado, até o dia 15 de setembro. A Vênus já está retrógrada, ela vai ficar até o dia 3 de setembro. Então vão ser uns 10 dias aí bem intensos no céu, tá? De Mercúrio e Vênus retrógrado. Então assim, gente, não adianta querer sair na frente acelerando. A gente vai ter que sair do automático, desacelerar o ritmo, colocar o pé no freio e perceber de fato questões que a gente precisa trabalhar, tá? Vou deixar o vídeo aqui de Vênus retrógrada no céu. Quem ainda não assistiu, aproveita para assistir, para entender quais são as temáticas que também vão estar em pauta. Lembrando que essa questão do cansaço, a questão da produtividade, está em pauta nas duas, né? A Vênus retrógrada fala muito sobre a necessidade de descanso, né? E sobre o quanto a gente pode estar num ritmo automático com questão de produtividade, de trabalho, de produção de recursos. Então aqui com Mercúrio retrógrado em Virgem, a gente também pode perceber um excesso de produtividade, uma necessidade de estar produtivo o tempo todo, que não é nada saudável pra gente. A gente vai precisar olhar e refletir, né, e ajustar o que a gente precisa para ter uma rotina mais saudável, mais equilibrada e com mais qualidade de vida pra gente, tá? Então, vai ser um momento aí de um pouco mais de tensão. Algumas dicas importantes para esse período de Mercúrio retrógrado, tá? Então, primeira coisa, gente, fazer tudo com mais calma, tá? Fazer tudo num ritmo um pouco mais lento. Lembrando que as falhas de comunicação, elas podem acontecer, então principalmente às vezes os aparelhos eletrônicos que caem, quebram, racham a tela, param de funcionar. E aquele tradicional, você diz uma coisa, a pessoa entende outra coisa completamente diferente, isso gera uma briga, uma discussão. Então, tente prestar atenção se você realmente entendeu o que aquela pessoa quis dizer e se você realmente conseguiu passar a mensagem que você queria, se aquela pessoa entendeu exatamente. Então, checa, confere antes de entrar numa briga. Olha, eu não entendi direito, você quis dizer isso? A pessoa fala, não, me desculpa, pode ter soado errado. Principalmente com mensagem, né? Às vezes a gente manda uma mensagem, a pessoa já acha que você já mandou uma mensagem meio torta, já responde com agressividade. Isso não vai ser legal. Então vamos prestar atenção aí nas trocas, nas conversas, para não ter mal entendido, tá? Lembrando que é um momento em que questões do passado vêm à tona, projetos do passado vêm à tona, ideias para você talvez retomar, talvez criar algo, né, a partir daquilo. E pessoas do passado, né, vêm à tona, ainda mais com Vênus retrógrado no céu também, Vênus que fala das nossas relações, né? É agora que vai aparecer, oi sumida, querendo saber como é que tá a tua vida.
pode reaparecer, tá? Ex-relacionamentos. Não significa, né? Tem gente que fala assim, ai, Nina, significa que eu vou voltar? Não, tá? Não significa que é pra você voltar. Muitas vezes é uma oportunidade de um fechamento, né? De resolver algumas pendências que não foram bem resolvidas, de falar, de repente, algo que ficou ali entalado, de encerrar um ciclo ou de compreender, de fato, algum aprendizado que você precisava ter com aquela relação, tá? Lembrando também, geralmente, não é um bom momento para você tomar decisões definitivas. Lembra que eu falei que a gente fica mudando de ideia constantemente? Então a gente não tá muito certo do que a gente quer. Espera mais pro final do período de Mercúrio retrógrado, aí a Vênus também já vai estar direta e a gente pode começar a ter um pouco mais de consciência do que realmente a gente precisa tomar de decisão para fazer esses ajustes, né? Porque a gente vai precisar tomar algumas decisões. Mas logo no começo a coisa pode parecer muito confusa. A gente fica assim, meu Deus, ontem eu tava pensando uma coisa, hoje eu tô pensando outra, aí eu volto a pensar a mesma coisa e fica uma confusão. Então, espera um pouco, respira. Respire, não pira e espera um pouquinho o tempo passar, tá? Também costuma não ser um bom momento de assinar contratos importantes, de compra e venda, de aluguel, mas assim, gente, eu tenho um lema que eu sempre falo pra vocês, Mercúrio tá retrógrado, mas a nossa vida segue em frente, então eu já recebi mensagens de algumas clientes falando assim, meu Deus, Nina, vou ter que me mudar na época de Mercúrio retrógrado, vou ter que assinar contrato de aluguel. Aconteceu comigo também, tá? Eu já precisei assinar contrato de aluguel, porque é assim, né, a gente tem que dar um aviso prévio, tem datas que nem sempre a gente consegue controlar. Cai no Mercúrio retrógrado, então é só para você ter o dobro de atenção, né? Checa 2 vezes, leia o contrato 2 vezes, pede para alguém que está de fora da situação, lê para você, né? Pede mais tempo para você não precisar ler com pressa, você lê com calma, né? Você relê. Então, é só esse double check que pode ser feito, sabe? Tudo com mais calma e prestando um pouco mais de atenção. Um outro ponto de vista são a questão das viagens, né? Sempre as pessoas falam, ai meu Deus, vou viajar assim. E eu sempre falo que às vezes é até uma boa, tá? Porque se a gente for pensar que quando o Mercúrio tá retrógrado é um momento pra gente desacelerar, tirar férias e viajar pode ser legal, né? Porque você pode sair um pouco da sua rotina, até enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Agora, se vai viajar de carro, de ônibus, de trem, de avião, tem que ficar ligado, tá? Na estrada, fica ligado nos horários, nos caminhos, ter paciência se pegar um trânsito no caminho. Então, assim, se você tem trem marcado, ônibus com hora marcada e avião com hora marcada, se programa para sair com antecedência, porque assim, eu tenho que estar no aeroporto, sei lá, às 5 da tarde, eu vou sair de casa às 4, sai 3h30, entendeu? Porque vai que pega um trânsito, vai que não consegue pegar um Uber, um táxi, então, já vá com um pouco mais de cautela nessas questões, tá? E a mesma coisa para compromisso, tá? Se você tem compromisso importante marcado, reunião, entrevista de emprego, né? Se você tem ali algum compromisso que é importante, sai com antecedência, antes de sair, checa direito a data, o horário, o local, tá? Porque a cara de Mercúrio retrógrado, você chegar lá na consulta com o médico um dia depois, ou um dia antes, ou no antigo endereço, tá? Então, checa tudo 2 vezes, a data, o endereço, o horário, liga para confirmar, tá? E paciência com os possíveis atrasos, tá certo? O que eu realmente não recomendo para esse período de Mercúrio retrógrado é comprar um celular novo, é comprar eletrodomésticos novos, televisão, sabe, os aparelhos eletrônicos. E se você tem uma empresa, vai lançar um produto, vai lançar um serviço, se você puder esperar passar o período de Mercúrio retrógrado, é melhor, tá? Eu sei que a gente não pode parar a nossa vida, mas eu recomendaria, então, se você for abrir uma empresa, então assim, não abra, né, durante esse período, já se programa para você abrir antes ou depois, tá? E então, essas são algumas dicas. Vamos agora para quem são as pessoas que vão acabar sendo mais influenciadas por esse movimento. A retrogradação vai acontecer no signo de Virgem entre os graus 21 e 51, então praticamente o grau 22, tá? Até o grau 8. Então, como eu já falei aqui pra vocês, quem tem Sol, Lua, Ascendente, meio do céu e principalmente planeta pessoal, tá? Então Mercúrio, Vênus e Marte em Gêmeos e em Virgem, naturalmente já costuma sentir
mais essa retrogradação de Mercúrio, porque são planetas, né, são signos regidos por Mercúrio. Então o trânsito de Mercúrio no céu acaba influenciando. Por exemplo, eu tenho ascendente em Virgem, eu sinto bastante a retrogradação de Mercúrio normalmente, né? Por quê? Porque Mercúrio é o meu mestre, ele rege o meu mapa, então eu sinto bastante o efeito desse trânsito no céu, tá? Então olha no seu mapa, principalmente se você tem planetas, tá? Nesse trecho entre o grau 22 e o grau 8. Então, se você tem planetas em Virgem nesse período, o meu ascendente tá no grau 9, então já tô inclusa nesse pacote aí, porque já tá dentro, né? Então, entre o grau 28 e o grau 8, com certeza você vai sentir esse trânsito com mais intensidade, tá? E se você tem planetas também, tá? Principalmente os pessoais e esses pontos mais importantes, né? Ascendente, meio do céu, além de Sol e Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, nos outros signos mutáveis, tá? Peixes, Sagitário e Gêmeos. Então, acaba que quem tem planetas nesses graus no signo de Peixes vai sofrer uma oposição e quem tiver em Gêmeos ou em Sagitário vai ter uma quadratura, são aspectos de tensão que vão precisar aí de algum caminho mais consciente para lidar com algum desafio que possa aparecer durante esse período. Agora, nós todos temos o signo de Virgem no nosso mapa, né? Eu já cansei de falar isso aqui, nós temos todos os signos do zodíaco no nosso mapa astral. Então, olha lá no mapa de vocês, né? Onde está o signo de Virgem, qual que é a casa astrológica que ele está influenciando esse trecho, tá? Do grau 22 até o grau 8. Então já entenda o significado. Vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu tenho sobre as casas astrológicas para vocês se conectarem com o significado das casas. Também ajuda você a identificar um trecho no seu mapa astral. E para quem quiser um aprofundamento maior, como já tá virando praxe aqui, sempre a pedido de vocês, eu vou fazer uma mini leitura de Mercúrio retrógrado, tá? E nessa mini leitura de Mercúrio retrógrado é muito legal, porque além de olhar qual que é a casa astrológica que ela vai influenciar, eu costumo olhar os principais aspectos que Mercúrio faz ao longo desses 21 dias. Então fica quase que um horóscopo, né? Porque cada aspecto de Mercúrio vai durar ali uns 3 dias. Então, principalmente se você tem então planetas em Virgem, em Peixes, em Gêmeos e Sagitário, é legal, né? Porque são aspectos mais desafiadores e você pode ter uma noção maior de como sair desses trânsitos, como lidar melhor com eles, tá? Vou deixar aqui na descrição um link com todas as informações. As vagas são limitadas, então se você quer garantir a sua, já corre lá, clica no link e garante o seu, tá certo? Gente, é isso, tá? Eu queria só lembrar, então, que desde o dia 4 de agosto, a gente já está vivendo a sombra pré-retrogradação de Mercúrio retrógrado em Virgem. E o que isso significa na prática, né? É que quando ele está caminhando direto, né, pelos graus onde ele vai retrogradar, então, enquanto ele estiver caminhando direto entre o grau 8 até o grau lá 22... a gente já pode estar sentindo algumas questões do passado vindo à tona, a gente já pode estar sentindo que o ritmo de Mercúrio em Virgem já não tá tão rápido assim, tá? E a gente já pode estar percebendo algumas coisas que precisam de ajuste na nossa vida. Então, só fiquem atentos então no que já tá rolando, tá, na sua vida, e procure no seu mapa para você entender um pouco melhor como se apropriar desse momento. Lembrando para vocês que não é para ficar assustado, desesperado, com medo, tá? Esse vídeo tem muita informação legal aqui para vocês usarem de fato esse momento para desacelerar o ritmo de uma forma consciente, pausar e prestar atenção no que você precisa ajustar na sua vida. Com certeza é um movimento que ajuda a gente a se colocar de volta no nosso eixo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e me conta nos comentários como é que este trânsito de Mercúrio retrógrado vai influenciar a sua vida. E também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que fica sempre enlouquecido quando o Mercúrio vai ficar retrógrado, para ele já respirar fundo e entender que dá para ser um pouco mais leve. Um beijão para vocês e até uma próxima!